Ainda falando sobre os protestos que aumentam na Venezuela depois da eleição e o governo de Nicolás Maduro prende um dos líderes oposicionistas. E quem analisa conosco aqui a situação no país agora é o mestre em Relações Internacionais, Urian Francelli. Tudo bem, professor? Boa noite, como sempre. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Oi, Thiago. Prazer estar aqui com você. Bom, professor, é possível tentar fazer um dimensionamento até que ponto que esses protestos de rua na Venezuela podem, de uma certa maneira, pressionar o governo de Nicolás Maduro? Ou é aquela história, com o passar dos dias, a discussão vai sendo esquecida e vai ficar tudo por isso mesmo, professor? É uma pergunta que é muito difícil da gente responder agora, mas o que dá para avaliar? Que a partir do momento em que não se tem internamente nenhuma instituição a quem recorrer, até mesmo porque, como ficou bem claro já, tudo é controlado pelo Nicolás Maduro, desde a instituição eleitoral do país, o judiciário, o legislativo, inclusive com hoje, mais cedo, o líder da Assembleia Nacional pedindo para prender o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado, cabe à população, por meio dessa organização, se mobilizar e tentar ter a sua voz ouvida. Então, eu acredito que inicialmente deve continuar, vai precisar de uma liderança para que essas vozes continuem fortes, continuem se organizando. Então, acredito que a Maria Corina, ela continua como sendo uma pessoa muito importante em relação a tudo isso. Foi feita uma pesquisa já há algum tempo que mostra que quase 90% das pessoas que falaram que votariam no Edmundo Gonzalez fariam isso por conta de que isso seria um pedido da Maria Corina Machado, o que mostra a capacidade dela de mobilização. Agora, o que a gente não sabe ainda é até que ponto as Forças Armadas, que são sim também controladas pelo governo, vão ficar do lado do governo. Por que eu falo isso? Porque existem aqueles generais de mais alto escalão, que esses sim estão com o governo, mas o que a gente não sabe ainda é se aquele pessoal que está mais ali no escalão médio, mais baixo, se esses vão continuar fazendo parte aí, adotando o mesmo posicionamento dos seus superiores. Então, essa é uma grande dúvida, até porque dos quase 300 presos políticos venezuelanos, até então, até o momento das eleições, quase metade eram de dissidentes das Forças Armadas. Então, falta a gente avaliar isso também. Professor, como o senhor citou, e agora há pouco vem a confirmação, o presidente da Assembleia da Venezuela chegou já a pedir a prisão de Maria Corina e também do candidato derrotado Edmundo Gonzalez. O senhor acha que isso mostra, esse é o retrato, obviamente, de que a eleição na Venezuela minimamente não foi uma eleição transparente? Não foi uma eleição transparente. A gente tem que lembrar que até mesmo nas ditaduras, elas existem, né? Eleições existem, como foi o caso da Rússia há alguns meses, para você tentar, de alguma forma, construir legitimidade, seja uma legitimidade internacional ou até mesmo para a própria população, para você fingir, né? Você dá ali qualquer tipo de conforto para a população que vai acreditar que vive numa democracia quando claramente não vive. Então, não adianta também a gente avaliar esse processo democrático apenas se os votos nas urnas vão refletir ali depois nos boletins, nas atas, né? Você precisa ter toda uma campanha eleitoral livre, que claramente também não houve. A oposição, ela não podia fazer propaganda na televisão. Durante os comícios, eles eram intimidados pelo governo do Maduro. Então, isso torna todo esse processo bastante difícil. É um regime que tem cercado cada vez mais as liberdades individuais, então algumas pessoas morreram, a repressão está se fechando. Se qualquer tipo de tentativa do Maduro de fazer transparecer que a Venezuela ainda era minimamente uma democracia, a gente pode falar que desde domingo isso já não existe mais. São pessoas sendo presas, alguns sendo mortos, e agora começa uma perseguição institucional, até mesmo por parte do Procurador-Geral da República, a todos aqueles que são considerados oposição. Professor Urian Francelli, agora eu chamo os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora.
Boa noite, professor. A gente está vendo aí esses apelos, vimos hoje de novo o presidente Lula reiterando o apelo para que as atas sejam, os boletins de urna, né, sejam divulgados, o governo alegando que não divulgou porque tem problema no sistema. Professor, qual é o limite dessa espera? Dora, o limite já passou, na verdade, né? Não existe nenhuma justificativa plausível para que isso ainda não tenha saído. Era para ter saído no próprio dia das eleições, como deveria, como acontece normalmente em países democráticos. O que a oposição tem falado agora é que, mesmo que essas atas saiam, isso está dando tempo para que elas sejam manipuladas. Então, mesmo que seja daqui um dia, 2 dias, 72 horas, não vão mais ter o mesmo valor. Então, é muito conveniente para o presidente da República, que historicamente, aí por quase 3 décadas, passou panos para o regime venezuelano, simplesmente cobrar atas, sendo que já estamos aí a quase 72 horas das eleições e nada disso foi publicado ainda. Nelson Kobayashi, sua pergunta. Urian, boa noite, é um prazer falar contigo. Urian, a gente viu uma manifestação da OEA, Organização dos Estados Americanos, por meio do seu Departamento de Observação Eleitoral, não reconhecendo o resultado das eleições. Eu quero entender, do ponto de vista diplomático, internacional, qual é o peso, a relevância disso, se isso pode influenciar ou pressionar que os seus países membros, os países membros da OEA, também façam o mesmo. Qual é a importância dessa declaração? Nelson, tem um peso, obviamente, a OEA que tem ali um pouco mais de 30 países, mas é bom a gente lembrar que não é a primeira vez que isso é feito. Então, durante as últimas eleições presidenciais na Venezuela, há 6 anos, a OEA tomou esse mesmo posicionamento de reconhecer que o processo não havia sido justo. Então, agora repete. O que eu acredito que talvez tenha de um pouco de ineditismo agora, que não teve da outra vez, é o fato de tantos países aqui na nossa região já logo de cara romperem relações ou suspenderem essas relações com a Venezuela. E por mais que o posicionamento do Brasil ainda seja completamente condenável, o posicionamento do PT, que foi ainda mais explícito nesse passapanismo em relação a essas eleições na Venezuela, o simples fato de que até agora o Brasil não tenha oficialmente reconhecido os resultados já é algo pelo menos aí um pouco melhor, visto que o Maduro, ele não tem, e é até um exercício que a gente tem que fazer, né? Porque é muito difícil ouvir essas declarações por parte do presidente Lula, que ele fez hoje à tarde. É importante que ainda não tenha reconhecido, porque existem conversas já de bastidores. O Maduro, ele não tem nenhum motivo para largar o poder, procurado pelo Departamento de Justiça norte-americano, processo contra ele no Tribunal Penal Internacional. Então, só vai sair se houver algum tipo de anistia, como foi o mesmo caso de outras ditaduras aqui na nossa região. Então, o fato do Brasil não ter reconhecido pode significar, e a conversa que existe é essa, de que o Brasil esteja, juntamente com outros países como Colômbia ou México, ajudando a negociar isso por trás. Mas, de novo, nada justifica as declarações recentes do PT e do presidente Lula. O professor, é claro que essa não é a primeira vez que ele se reelege, a comunidade internacional também já criticou a Venezuela outras vezes, mas a situação dessa vez, ao que tudo indica, é um pouco mais ampla, mas o senhor acredita que haverá alguma consequência prática? Porque o país é um país soberano, óbvio, né? Não há como você invadir um país, a não ser que haja um desrespeito às regras internacionais, enfim. Mas, de qualquer forma, o senhor acha que a Venezuela vai ficar ainda mais isolada economicamente, politicamente? De que forma o país deve enfrentar a partir de agora essa ampla crise e crítica internacional? Bom, isolada, vai ficar regionalmente mais isolada, né? E a prova disso são esses países ali, que eu até tenho aqui: Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, República Dominicana, Panamá e Uruguai, que suspenderam as relações diplomáticas. Agora, o país, ele tem o respaldo de outros regimes autoritários no mundo. Então, isso vem na forma econômica, vem com apoio da China, na forma econômica e também mais política, militar,
pela Rússia e talvez até pelo Irã, mas sim, eu acredito que para que algo de fato mude, a gente não dá para esperar apenas a pressão externa. Existem talvez aí, Thiago, 3 elementos essenciais que a gente pode avaliar, que poderiam causar uma mudança ou trazer um desfecho. O primeiro deles, sim, uma pressão regional, e é por isso que o mundo tem olhado para o papel do México, do Brasil e da Colômbia, então isso é bastante importante, mas os outros 2 fatores, e aí esses eu colocaria como os mais importantes, são o papel das Forças Armadas, então onde vai estar a lealdade, e não apenas do alto escalão, mas ali do miolo também. E o terceiro ponto é a população, se ela vai ser intimidada ou se vai de fato conseguir se mobilizar. Acho que esses 2 aí é para onde a gente deveria olhar agora. Dora Kramer, quer fazer mais uma pergunta? Professor, eu acho que o senhor já respondeu, mas vamos lá. Uma curiosidade que eu tinha esse ganhar de tempo, porque na declaração hoje foi perguntado ao presidente Lula sobre essa questão do México, da Colômbia e da Brasil, México, Colômbia, e ele pode ter desconversado, porque ele disse, enfim, ele menosprezou esse dado, disse que não vai ser assim. Mas se está havendo essa conversação de bastidor, evidentemente que ele iria desconversar. Agora, essa posição do Brasil, que me parece, quando eu digo que o senhor respondeu, é que o senhor condena, acho que o Brasil já tinha que ter tido uma posição mais firme, mas não tendo e estando correto na cautela, os outros todos que se pronunciaram estariam errados? Não, eu não acredito que eles estariam errados, mas são países que têm um potencial de negociação e de mediação menor do que o Brasil. Eu acredito que o Brasil, como ali a maior economia da região, 1/3 do PIB da América Latina, 5º maior país do mundo, 6ª maior população, tem um papel, uma responsabilidade regional e também exige com que o Brasil tenha uma cautela um pouco maior. Isso casa também com outros elementos internos aqui por parte do Brasil. Então, o presidente Lula, que descobriu recentemente que pode ter sua popularidade, o custo eleitoral atingido pelos posicionamentos de política externa, isso ficou bastante evidente depois que ele fez aquelas declarações sobre Israel, acusando o país de genocídio, comparando o que aconteceu ao Holocausto. Sim. Isso foi seguido daquela pesquisa que saiu da Genial Quest, falando que grande parte dos brasileiros não gostaram disso, então isso atingiu a popularidade. Então eu vejo que o assunto Venezuela acaba sendo quase que unanimidade. Óbvio que vão ter aquelas pessoas mais radicais de esquerda que vão passar panos para o regime do Maduro, mas é quase que unânime entre a direita e a esquerda moderada do Brasil que o que ocorre na Venezuela é uma ditadura, e eu acredito que o governo tenha, em partes, começado a entender o custo político disso. Então, por isso, um pouco mais de cautela no posicionamento também. Conversamos com o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor. Um abraço. Boa noite, obrigado.